Já estamos de volta com o nosso Rede TV News e era só o que faltava. A crise que atinge o Rio de Janeiro se alastra pelos hospitais municipais da capital fluminense. 5 unidades de referência foram fiscalizadas pelo Conselho Regional de Medicina e em nenhuma delas há leitos disponíveis. Uma preocupação a mais às vésperas da Olimpíada. Em todas as emergências das unidades vistoriadas, o CREMERGE encontrou o mesmo problema, a superlotação. Em nenhum dos 5 hospitais que são referência para atendimento de emergente os Jogos Olímpicos, há leitos disponíveis. Os doentes são atendidos muitas vezes nos corredores. Um déficit nos centros de terapia intensiva de 150 pessoas por dia. A nossa equipe esteve hoje no Hospital Salgado Filho, no Meier, zona norte do Rio. A unidade teve a pior avaliação. No dia da fiscalização, os pacientes estavam sendo transferidos para um espaço que era a antiga cantina da unidade. E criticaram também a falta de médicos e o atendimento ruim. O atendimento lá dentro é péssimo, né? Quem depende do hospital público tá ferrado. Era para ter feito o exame 5 e pouca da manhã. Só que 5 e pouca da manhã não tinha ninguém lá para atender. Foram me atender 7 horas da manhã. A sala estava escura, entendeu? Não tinha atendimento. Não é um tratamento adequado. As horas que você passa aguardando uma pessoa, ninguém te dá confiança. Você ali dentro parece um ser abandonado. O CREMERGE ainda fez um alerta sobre a falta de um núcleo de neurocirurgia no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A unidade de saúde é a mais próxima dos locais de competições da Olimpíada. Para o CREMERGE, a crise econômica que o governo do Rio enfrenta só piorou uma situação que já era muito ruim. Segundo o Conselho, uma solução seria liberar verbas emergenciais. Hoje, o governo do Rio destina apenas 4% dos 12% que a lei obriga para a área da saúde. É necessário ainda que haja aplicação e investimento de recursos para a criação de leitos de retaguarda, para uma oferta maior de leitos para atendimento a emergências oriundas das Olimpíadas. Os outros hospitais vistoriados foram o Souza Aguiar, no centro do Rio, Albert Schweitzer, na zona oeste, e o Miguel Couto, na zona sul da cidade. A expectativa é de que 20 mil atendimentos sejam realizados durante os Jogos Olímpicos. No início da semana, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu que o Rio está preparado. O Rio de Janeiro cumpriu a sua parte, o Estado, o município e a União. Tudo aquilo que foi comprometido quando disputamos a sediação dos Jogos será cumprido e entregue dentro dos prazos. Mas a população não está tão otimista. Vai ser um caos, né? Nem para a gente aqui não está dando certo. Imagina quando as Olimpíadas vão ter de estrangeiro aqui. Eu acho que não estão preparados para isso, não. Bom, pelo visto, como o Rio de Janeiro nem sempre cumpre os compromissos, o Supremo Tribunal Federal obrigou o governo do Rio a pagar servidores até o 3º dia útil do mês. A decisão foi tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O ministro do STF sustou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A medida suspendia a liminar obtida pela FASP, federação que representa 94 sindicatos e entidades de classe do Estado. Para o TJ, a ação que obrigava o Estado a pagar pensionistas e funcionários públicos até o 3º dia útil do mês representava risco à administração pública. A FASP alegou no STF que o tribunal não poderia ter desrespeitado uma decisão de instância superior. O governo do Estado ainda pode recorrer. Caso isso aconteça, o posicionamento do STF será discutido em plenário. Até lá, o governo pode ter as contas arrestadas se desrespeitar a decisão. As pessoas precisam viver com dignidade e não está se reconhecendo isso. Estão pagando empreiteiras, estão pagando, enfim, necessidades administrativas que precisavam ser previstas. Mas a prioridade é o pagamento do servidor. A Justiça já havia determinado o arresto das contas do governo no início de junho por causa dos constantes atrasos nos pagamentos. Apesar da decisão, os salários de maio dos funcionários públicos foram parcelados. Cerca de 310 mil pessoas só receberam parte dos vencimentos no fim do mês passado. A crise que afeta todos os setores do Estado levou o governador em exercício, Francisco Dornelles, a decretar estado de calamidade pública em junho.
Na última semana, o Rio de Janeiro recebeu quase 3 bilhões de reais do governo federal para pagar as dívidas que poderiam atrapalhar o planejamento para os Jogos Olímpicos. Lamentável, né? O Estado não cumpre com o seu dever mínimo, nem isso. Familiares e artistas estiveram hoje no velório do cineasta Hector Babenco, em São Paulo. As últimas homenagens foram prestadas na Cinemateca Brasileira. Babenco morreu na quarta-feira, aos 70 anos, depois de uma parada cardiorrespiratória. Ele nasceu na Argentina, naturalizou-se brasileiro aos 19 anos e tinha uma relação especial com a cidade de São Paulo. O diretor de teatro, José Possi Neto, esteve no velório. Eu acho muito bonito que a França chama um diretor de cinema de réalisateur, o realizador. E eu acho que é o melhor nome que se pode dar para essa função. Ele foi um grande realizador e as realizações dele são imortais. A atriz Cris Nicolotti, que contracenou com Bárbara Paz, mulher do diretor, disse que Babenco era o amor da vida da amiga. Como numa novela do Manuel Carlos a gente foi mãe e filha, a gente desenvolveu meio que essa relação quase que um pouco maternal, né? E eu fui uma ouvinte muito íntima da história de amor dela. Então, detalhes assim que vão ficar guardados para mim e para ela, de uma história realmente de amor. O corpo do cineasta foi cremado no final da tarde em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Um verdadeiro gênio. E morreu também aos 89 anos o crítico teatral e membro da Academia Brasileira de Letras, Sábato Magaldi. Nascido em Belo Horizonte, Sábato também era conhecido por seu trabalho como jornalista e professor de teatro. Passou pelas redações do Grupo Estado e lecionou na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Considerado um dos maiores especialistas na obra de Nelson Rodrigues, Sábato Magaldi assumiu em 1995 a cadeira de número 24 da Academia Brasileira de Letras, antes ocupado por Manuel Bandeira. O escritor e crítico teatral estava internado desde o dia 2 de julho em São Paulo, devido a uma infecção generalizada. E no Ceará, a população está assustada com a onda de ataques ao patrimônio público e aos órgãos de segurança. Vamos ver. Ontem à noite, um ônibus foi incendiado na BR-116 em Eusébio, região metropolitana de Fortaleza. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus foi interceptado por outros 2 veículos. Cerca de 5 homens armados mandaram todos descer e incendiaram o coletivo, que ficou destruído. Ninguém foi preso. Em Caucaia, também na região metropolitana, este distrito policial foi alvo de disparos de arma de fogo. A fachada do prédio e uma viatura foram atingidas. Ninguém ficou ferido. Em Sobral, região norte do Ceará, a Delegacia da Mulher também foi atingida por tiros. 2 homens em uma moto atiraram várias vezes contra a fachada do prédio. Hoje, pela manhã, em Fortaleza, 2 policiais foram baleados na periferia da cidade. Eles estavam de moto quando bandidos atiraram de dentro de um carro. 2 adolescentes foram apreendidos. Em outro bairro da periferia, 2 carros foram incendiados durante a madrugada no pátio deste distrito policial. A ação durou cerca de 5 minutos e foi registrada pelas câmeras de segurança. Nós tentamos contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, mas o órgão ainda não se posicionou sobre a situação. Agora, por telefone, com o correspondente Jamil Chad, que está em Genebra, na Suíça, e tem mais informações sobre um golpe de Estado, um golpe militar que está em curso na Turquia neste momento. Jamil, boa noite para você. Boa noite, Amanda. Boa noite, Sérgio. Boa noite. As informações ainda são muito desencontradas. O primeiro-ministro e o presidente já falaram, os militares, por outro lado, também, por meio de uma TV pública no país que foi tomada por esses militares. Que informações você tem para a gente, Jamil? Amanda, neste momento o destino do país é mesmo incerto. O apelo do presidente Erdogan para que a população saísse às ruas foi de fato atendido. Mas existem os primeiros sinais de que a resistência está sim se transformando em um conflito aberto. Explosões foram ouvidas em Ankara, enquanto a população relatou que a polícia passou a atirar, inclusive, contra os manifestantes. Um tiroteio ainda foi registrado entre helicópteros militares
e o serviço de inteligência. As redes sociais também foram bloqueadas, Amanda, e o Erdogan foi obrigado, inclusive, a fazer uma declaração pelo FaceTime de um dos seus celulares. Portanto, uma situação ainda muito incerta e de muita tensão num dos países absolutamente chaves no Oriente Médio e na relação com a Europa também. Obrigada, Jamil. Nós voltamos a conversar com o Jamil a qualquer momento. Eu estou agora com o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Relações Internacionais da FAAP. É, como o Jamil disse, um país-chave no Oriente Médio. Se realmente esse golpe for confirmado, se esse golpe se consumar, né, professor, provavelmente será a maior mudança, troca de poder nessa região dos últimos anos. Mas essa insatisfação com o presidente Tayyip Erdogan não é exatamente uma novidade. Por que isso está acontecendo na Turquia? Bem, se nós olharmos o antecedente histórico da Turquia, a Turquia sempre, nos últimos anos, desde a sua fundação pelo Atatürk, foi no sentido de ter uma sociedade mais secular e menos religiosa. Então, o que nós observamos é que todas as vezes em que houve uma tentativa de se tirar e dissociar esse secularismo da sociedade turca, você tem um golpe de Estado que tenta fazer com que volte aos objetivos estabelecidos pelo Atatürk Kemal. Agora, o importante aqui que a gente observa é que houve aí um recrudescimento nos últimos anos. O partido do presidente, que é a Justiça, o AK, ele também tem tido uma função aí de tentar ir mais para o lado extremo. E esta preocupação é que... O lado extremo religioso. O lado extremo religioso, mais extremo direito. E também uma questão que é essa preocupação do próprio Erdogan ter sido primeiro-ministro, agora ser presidente, e de alguma forma tentar se perpetuar no posto. Então, é uma situação complicada, difícil de ser revertida, porque o apoio popular nos últimos tempos tem diminuído em relação ao governo. Eu estive na Turquia em 2009, me lembro muito bem que havia uma satisfação muito grande com os resultados econômicos. Agora, os resultados econômicos já não estão mais lá. Isso pode fazer com que a população não apoie esse momento o próprio o regime do atual presidente. Mas o fato é que esse golpe não está, quer dizer, não é um golpe militar, né? Não é uma insurgência da população. Que efeito isso pode ter naquela região? Que tipo de repercussão isso pode ter se de fato esse golpe militar for concretizado na Turquia? Bem, tudo depende de quem vai assumir e qual é a agenda de quem está assumindo o poder na Turquia nesse momento. Mas isso nunca é bom, né? Um golpe militar nunca é positivo. Depende, né? Às vezes, alguns golpes militares que instauram ditaduras são complicados, mas alguns países já estão mais acostumados a esse tipo de processo na sociedade. O que nós observamos ali, e que é uma preocupação, é a Turquia é membro da OTAN, é um país importante dentro da organização militar do Tratado Atlântico Norte, e a Turquia tem um papel fundamental na questão da Síria e dos refugiados. Então, qualquer combate ao terrorismo. E no combate ao terrorismo. Qualquer coisa que de alguma forma prejudique isso, faz com que essa panela de pressão fique mais forte, fique mais intensa e eventualmente possa explodir. Então, é uma situação delicada. A sociedade ocidental, os países do Ocidente, particularmente os europeus que fazem a fronteira, não podemos esquecer que a Turquia é o encontro de duas civilizações, né? Ela é importante nesse processo e a Turquia tem aí um papel de esfriar um pouco da questão dos refugiados na Síria. Então, é uma situação extremamente preocupante para todos nós em relação àquilo que vai acontecer no futuro. Porque a Turquia, se a gente lembrar, no mapa, ela fica bem naquela divisão entre a Europa e a Ásia. Ela faz fronteira ali no sul também com o Iraque e com a Síria. Por isso que ela é tão importante, fundamental, geopoliticamente, nesse combate ao terrorismo e também porque muitos refugiados entram pela Turquia, que vem justamente desses dois países, do Iraque e da Síria, né, Ela tem sido uma rota nesse processo e uma das coisas que foi negociada pelo Erdogan e a União Europeia foi justamente o processo para que a Turquia atuasse como o elemento de contenção e, por essa razão, fossem acelerados alguns acordos comerciais. O maior sonho da Turquia nos últimos anos tem sido fazer parte da União Europeia. E provavelmente isso atrasaria todo o processo, isso atrasa né? todo Porque vai o processo. contra todas as regras, o estatuto. E também tem uma questão até que muitos da União Europeia vêm com receio essa entrada e esse fluxo islâmico dentro da Europa. Então, é uma situação delicada, mas que é essencial que seja resolvida se nós não quisermos que o problema na Síria e no Iraque, resultante daquele Estado Islâmico, se aprofunde ainda mais no futuro.
Professor, eu peço para o senhor continuar aqui com a gente, porque nós vamos falar sobre outro assunto internacional que tem repercutido muito desde ontem, que é o atentado terrorista em Nice, no sul da França. O número de mortos no atentado em Nice chegou a 84. Entre essas vítimas, 10 crianças. Vamos direto a Nova York nesse momento. Vamos conversar com o correspondente Marcelo Medeiros. Marcelo, como foi a repercussão desse atropelamento terrível pelo mundo todo? Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Olá, muito boa noite, Sérgio. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. A repercussão foi muito grande aqui em Nova York e também, é claro, em todas as principais cidades do mundo. Eu estou aqui em frente ao consulado da França em Nova York e durante todo o dia diversas pessoas vieram para cá para prestar sua homenagem às vítimas deste ataque. Elas trouxeram flores, deixaram velas também acesas e a mesma cena ocorreu na frente dos principais consulados franceses das principais cidades do mundo. E não foram só os moradores dessas cidades que se manifestaram. É claro que também os principais líderes mundiais também prestaram sua solidariedade. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Barack Obama, ele condenou o ataque e ofereceu ajuda à França nas investigações. Já a chanceler alemã Angela Merkel, ela prestou sua solidariedade direto da Mongólia, onde ocorre a cúpula Ásia Europeia, e ela disse que todos os países que lá estão representados também prestavam sua solidariedade e se mostraram horrorizados com o que havia ocorrido em Nice. Sérgio, Amanda. Muito obrigada, Marcelo. O terceiro ataque em 18 meses na França novamente chocou o mundo todo. Nós temos algumas informações sobre a identidade desse terrorista. Vamos acompanhar conosco aqui no telão. O nome dele é Mohamed Boulel, a profissão é motorista de caminhão de entregas. Ele havia alugado aquele caminhão que depois ele usou para atropelar todas aquelas pessoas em frente à praia em Nice, no sul da França. Ele tinha 31 anos e nasceu na Tunísia no dia 3 de janeiro de 1985. A Tunísia foi uma colônia da França, né, professor? Até a metade, mais ou menos, do século XX foi uma colônia da França, assim como outros países do norte da África. Ele mudou-se da Tunísia para a França em 2005, portanto, morava no país há pouco mais de 11 anos. Ele não era um cidadão francês, mas tinha permissão, como se fosse um green card, tinha permissão para habitar a França e para residir, para morar na França. Ele tinha uma ficha criminal, ou seja, ele tinha passagem pela polícia por pequenas agressões, furtos e vandalismo. Agora, o que é central, o que é mais interessante, é que o nome dele não constava nessa tal ficha S, que é de militantes radicalizados, considerados possíveis ameaças pelo governo da França. Ou seja, ele não era uma pessoa conhecida pelo serviço de inteligência francês, ele só tinha passagem pela polícia. Ele era separado, foi casado, era separado e tem 3 filhos. Professor, pela identidade, a gente viu que até agora nenhuma organização terrorista reivindicou o ataque, o Estado Islâmico não reivindicou o ataque. Pelo que se sabe até agora, pelas informações disponíveis e pela própria descrição desse sujeito, né, desse tunisiano, porque ele tem mais as características de um lobo solitário, o senhor acha que essa é a origem desse atentado? A gente tem observado nos últimos anos que você tem 2 tipos de ataques terroristas. Aqueles que são inspirados pelo Estado Islâmico. Eu não gosto de chamar de Estado Islâmico porque eu não acho que é nem Estado, muito menos islâmico. Mas ele tem essa tendência de ser inspirado, ou seja, o cidadão de alguma forma... Os franceses chamam de Daesh, né? Daesh, tem uma outra sigla, que eles não gostam. Então, o que você observa é que você tem aí alguns que se inspiram naquilo que está acontecendo, geralmente com esse perfil, mais jovens e de alguma forma se sentem destituídos do sistema internacional, marginalizados, não encontram emprego e aí enfrentam aí uma crise que de alguma forma cria um gatilho e ele vai nesse sentido. E os outros são os que são guiados mesmo pelo Estado Islâmico. O interessante de observar é que dentro do Estado Islâmico a liderança, tem 2 franceses que são muito importantes e que decidiram, de alguma forma, que a França deveria pagar por algumas das coisas. Então, esse foco na França tem sido resultado disso. E uma das coisas importantes também para enfatizar aqui é que, quando você tem esta atuação, ele faz isso também baseado em algumas das coisas que foram ditas no passado. Por exemplo, o próprio
Estado Islâmico disse que deveriam ser utilizadas formas alternativas de ataques terroristas. Geralmente a gente está acostumado com aquela figura do cidadão invadindo e atirando, e nessa questão aqui ele usou um caminhão. Agora, como ele conseguiu os recursos para colocar as munições, as bombas que havia dentro do caminhão, como ele alugou o caminhão? E claramente houve uma falha de segurança. Enorme. Aí, né? Embora o primeiro-ministro diga que não, negue, claramente houve uma falha de segurança. Isso aconteceu durante um feriado nacional, aquela avenida da praia, Promenade des Anglais, estava bloqueada e ele conseguiu entrar ali, furar toda a barreira, o bloqueio policial e andar durante quase 2 quilômetros matando todas essas pessoas. O que se acreditava, são duas coisas importantes a gente lembrar. Eles acabaram de terminar a Eurocopa, que era uma grande preocupação de todos os indivíduos, e a Eurocopa saiu sem nenhum problema. E o presidente Hollande ia anunciar o fim do estado de emergência, justamente prevendo para acontecer nesses dias. Exatamente. Então havia o sentimento, alguns têm afirmado que poderia haver um sentimento de relaxamento. Agora, nós não sabemos. O policiamento estava lá porque efetivamente ele foi morto, né, no processo, e o que a gente observa é que a França